Meus cumprimentos, senhor presidente. Eu mencionava a ADI 4451, fazia referência, em verdade, à medida cautelar, cuja relatoria estava à época sobre a responsabilidade do ministro Aires Brito. Posteriormente, veio a sucedê-lo, nesse caso, o ministro Alexandre de Moraes, no julgamento de mérito. E fazendo, então, referência às palavras do ministro Aires Brito, no caso, vedado a lei dispor sobre o núcleo duro das atividades jornalísticas. Vale dizer, não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, pouco importando o poder estatal de que ela provenha. E ainda diz que se assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero, contundente, sarcástico, irônico ou irreverente, especialmente contra as autoridades e aparelhos do Estado. Logicamente, também consigna o voto de Sua Excelência que se responde penal e civilmente pelos abusos que cometer aquele que age em afronta ao excesso da liberdade de imprensa e de expressão nos termos da lei. Para concluir a ideia, digo eu, dessa pré-compreensão que manifesto em relação à centralidade que ocupa a liberdade de expressão no catálogo de direitos fundamentais da nossa lei fundamental, permito-me reproduzir a síntese percussientemente elaborada pelo ministro Luiz Edson Fachin no voto da DPF 403, que dá a visão panorâmica quanto à jurisprudência desta Suprema Corte em relação ao tema. Diz ali Sua Excelência que o direito à liberdade de pensamento e de expressão, que conta no âmbito da jurisprudência desta Corte com um grau elevado de proteção, constitui-se marco da atuação, portanto, desta Corte, a expressão em votos memoráveis de precedência das liberdades de pensamento e de expressão, fixando-se a primazia prima facie da liberdade de expressão no confronto com outros direitos fundamentais, e o que reconheceu que a democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que, por sua vez, é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. Em cada um desses casos, reconheceu-se não apenas a liberdade de expressar o pensamento, como também a de ter opiniões. Seja como for, digo eu, o que não se pode perder de vista é que a liberdade de expressão vem em socorro, essencialmente, do discurso contrário, da fala áspera, do comentário crítico, por vezes até mesmo antiético, imoral e, quando não verdadeiro. Do contrário, ela seria inútil, absolutamente desnecessária. Em arremate, ao ponto, recordam-se as palavras do Justice Holmes, no caso Estados Unidos versus Schirmer, onde está registrado que se existe algum princípio da Constituição que imperativamente requer mais apego do que qualquer outro, é o princípio da liberdade de expressão. Não a liberdade de expressão para aqueles que concordam conosco, mas a liberdade para as ideias que odiamos. Passo agora ao tópico que trata da questão... Ministro André, só ratificando, reiterando a frase boa da Rosa de Luxemburgo, liberdade de expressão é para quem pensa diferente da gente, né? Quem pensa igual não precisa. Não precisa. Ou não nos incomoda, ao menos, né? Vou falar agora de um outro tema, dentro do contexto, sobre fake news como sintoma de um quadro de transformações sociais. Fenômenos como a proliferação em massa de notícias falsas não são exatamente novos. Nesse sentido, remeto-me às provocativas ponderações do cientista político Fernando Schuller ao comparar o momento atual de expansão da internet e das mídias digitais com o surgimento da imprensa, a partir da invenção de Gutenberg. Diz o cientista político:
reprimir notícias falsas, rumores sediciosos, identificar seus autores. Essas eram expressões que estavam em uma proclamação do rei Henrique VII da Inglaterra em 1487. Soa familiar. Pois é, quando observo a situação atual em torno da desinformação, de todos os incríveis riscos rondando os discursos de ódio e desestabilizadores, me lembro do quanto estamos ficando velhos. No século seguinte, a Inglaterra criou um sofisticado sistema de censura aos livros, inclusive terceirizando o trabalho à guilda de editores e impressores. O pânico vinha da prensa, daquela invenção diabólica de Gutenberg, que infestou a Europa de livros e incendiou as pessoas. Daí a necessidade, à época, de proibir certos livros e tratados heréticos, impressos diariamente por pessoas escandalosas, maliciosas, cismáticas. Na prática, dar conta da desordem informacional 500 anos atrás. É evidente que a internet, prossegue ele, e as redes produziram um estrago muito particular em nossa cultura. É assim, cá entre nós, a cada nova revolução tecnológica no mundo da informação. A cada ciclo, o pânico. O reconhecimento de que há ganhos evidentes, mas a sensação de que o mundo saiu do controle. Foi assim com a televisão, a cultura de massas, a civilização do espetáculo e sua frivolidade, tão bem descrita no livro Melancólico de Vargas Llosa. E imagino que isso deve ter sido ainda pior em algum momento do século XVI, quando a guerra de religião literalmente tomou conta da Europa. A obsessão de nossa época não é a censura dos livros, é o controle das redes. O desejo prosaico de livrar o mundo da infecção das big techs e seus algoritmos sediciosos. Digo eu, além de não configurar em essência nada de novo debaixo do sol, Andreas Junger e Ralph Schroeder chamam a atenção ainda para a necessidade de melhor aquilatar o papel efetivamente desempenhado por esse fenômeno, o das fake news, nesse apontado processo de transformações estruturais por que passa a nova esfera pública. Isso porque, diversamente do que aponta o senso comum, para os referidos autores, o fenômeno da desinformação não é um fator de divisões sociais ou políticas. Em vez disso, é uma expressão dessas divisões. Portanto, as notícias falsas não teriam um papel verdadeiramente transformador da esfera pública. Ao invés disso, seriam responsáveis apenas por amplificar os pensamentos e compreensões de desconfiança e baixa credibilidade em relação às instituições públicas em geral, que já se estariam latentes na maioria das sociedades ocidentais contemporâneas. Para justificar a referida natureza, que identifica as notícias falsas não como causa ou fator de transformação da esfera pública, mas como consequência ou expressão dessas transformações, os autores citados apontam 3 características inerentes às fake news, fazendo referência a estudos empíricos que lhes dão embasamento. São elas, em primeiro lugar, ao contrário do que aponta o senso comum, os levantamentos já realizados na tentativa de calcular a abrangência que as notícias teriam no público em geral, demonstram que esse alcance é limitado e circunscrito a determinado público. Em segundo lugar, as pesquisas empíricas também apontam que, igualmente, as notícias falsas não conseguiriam alterar a opinião do indivíduo sobre determinado assunto, ou seja, progressistas não passariam a ser conservadores, capitalistas não se tornariam comunistas, etc. Em terceiro lugar, como reação ao fenômeno, observou-se um comportamento comunitário assemelhado a uma espécie de vigilância social, social correction, consistindo na checagem de fatos pelos próprios usuários que façam parte do espectro político-ideológico contrário. Tais características afastariam a ideia de que usuários das plataformas digitais seriam vítimas indefesas das manipulações promovidas pelos algoritmos desses provedores de conexão e aplicativos da internet.
A rigor, os achados das pesquisas empíricas citadas pelos autores apontam em outra direção. Qual seja, se é bem verdade que as plataformas buscam mapear nossas preferências para potencializar o engajamento nas redes por meio do monitoramento e direcionamento algorítmicos, é preciso atentar para o fato de que, na realidade, elas o fazem a partir da identificação de predileções e predisposições que já manifestamos previamente. Não se trata de incutir novos pensamentos, crenças e opiniões, ou também de alterar aquelas já existentes. Antes, opera-se com a identificação e o reforço das compreensões que cada qual já carrega. Com base em tal premissa, referidos autores pronunciam que combater a desinformação, principalmente de uma perspectiva de qualidade da informação, assemelha-se ao médico que apenas trata os sintomas de um paciente sem atentar para as causas da doença. Ou seja, como ocorre em relação às enfermidades de saúde, não é simplesmente coibindo as fake news, que é o sintoma, que se alcançará a resolução de um problema estrutural da sociedade do nosso tempo, de ordem muito mais complexa. Em uma contemporaneidade marcada pelas ideias de liquidez, relativismos e transformações aceleradas e disruptivas, é natural que se agudizem questionamentos que sempre inquietaram o espírito humano, angustiado pela incerteza e ausência de resposta definitiva acerca, por exemplo, do que é a verdade. É preciso atacar as raízes, a partir das quais vicejam os problemas realmente estruturais, por meio dos quais se cultivam as condições do terreno fértil à proliferação e disseminação de informações falsas, qual seja a crise das instituições em geral. A abordar o ponto, os autores acima referidos acertadamente observam que predomina o enfoque nos aspectos prejudiciais da reconfiguração da forma de acesso à esfera pública, não mais adstrita e condicionada pelos veículos de mídia social tradicionais. Trata-se do esvaziamento dos poderes que tais veículos possuíam enquanto, abro aspas, o que se chama gatekeeper, guardião do portão. Contudo, é preciso também ter cuidado para que essas preocupações legítimas não ofusquem os benefícios reais do maior acesso a arenas públicas. Prosseguindo o raciocínio, enfatiza-se que o foco atual entre a mídia, os políticos e acadêmicos sobre o uso indevido do aumento do acesso à arena pública gera o risco de perder de vista o enriquecimento vital que as fontes alternativas de informação permitiram através da amplificação do acesso à arena pública. Houve esperanças iniciais de um quinto patrimônio de jornalistas cidadãos que seriam dotados da condição de prestar contas de forma mais eficaz do que as organizações de notícias que muitas vezes eram vistos como muito amigáveis com as elites políticas. A mídia de notícia digital, os verificadores de fatos e vozes independentes provaram ser fontes poderosas de informação não coberta pela mídia de notícias tradicional e ajudou a responsabilizar poderosas instituições da arena pública, incluindo governos, elites políticas e plataformas digitais, além de organizações de mídia. Embora nas sociedades ocidentais possamos estar preocupados com os desafios contínuos às instituições que integram a vida pública, esses desafios podem ser um pequeno preço a se pagar para responsabilizar instituições que de outra forma poderiam ser deixadas para se policiarem a si mesmas. Isso vale em dobro para os países com instituições democráticas apenas fracamente estabelecidas, como democracias em transição ou estados autoritários. Aqui, as oportunidades para ter acesso não filtrado à arena pública e as oportunidades associadas para examinar publicamente e responsabilizar instituições poderosas são de suma importância. Mais adiante, aponta-se para os riscos que são, estes sim, potencialmente mais danosos à democracia e à preservação das instituições de forma geral, a desconexão política e a consequente ausência de engajamento da população
pelos mecanismos políticos tradicionais. Em suas palavras, referidos autores lecionam que o baixo custo para a atuação coordenada e o aumento da distância em relação às organizações políticas estabelecidas explicam a recente ascensão de novas organizações políticas, canalizando energia de pessoas que se sentem privadas de seus direitos pelo status quo político. Isso pode levar a formas de coordenação em grupos com baixa coesão organizacional e poucas ambições de contribuir para políticas ou governos, como o ocupar Wall Street. Como resultado, essas organizações lutam para atualizar preferências ou preocupações em processos políticos subsequentes. Dada a sua baixa ligação com o processo político, é provável que essas novas formas de coordenação política consigam comunicar as intenções e motivações das elites políticas aos seus apoiadores ou membros, contribuindo assim para um crescente senso de desconexão política. Contudo, mais uma vez, a solução deste problema impõe soluções outras do que aquelas que se centram nos esforços exclusivamente do combate à desinformação. Dizem sobre isso referidos autores. Em vez de eliminar ou suprimir uma arena pública barulhenta e indisciplinada, é importante reconhecer seus benefícios em chamar a atenção do público e das elites para novos caminhos. Por último, dizem eles, os cidadãos precisam assumir mais responsabilidades para selecionar informações em um ambiente de alta escolha que seja diverso e confiável, e também para apoiar uma arena pública que fornece esse tipo de informação. Nessa conjuntura, prosseguindo na analogia empregada, é importante atentar ainda para o fato de que, a depender do remédio e da dose administrada, a tentativa de combater o sintoma pode agravar ainda mais a doença. No caso do Brasil, é preciso considerar que o nosso povo desenvolveu especial atenção pelos produtos decorrentes das novas tecnologias. O Brasil é o terceiro maior adepto das redes sociais, perdendo apenas para a Indonésia e a Índia. Por outro lado, de acordo com um relatório apresentado pela OCDE, figuramos em último lugar dentre os 21 países analisados no que se refere à capacidade de identificar notícias falsas. De acordo com a OCDE, a percepção geral da pesquisa foi de que 60% das pessoas que conseguem distinguir o que é informação verdadeira e falsa. No Brasil, essa média ficou em 54%. Essas informações robustecem a percepção de que estamos diante de um fenômeno que vai além da seara estritamente jurídica, indicando sua maior proximidade com outros campos das chamadas ciências sociais. Além disso, ao indicar que 40% das pessoas, de acordo com a percepção geral captada nos 21 países pesquisados, não conseguem identificar o que é informação verdadeira e o que é notícia falsa, o estudo chama a atenção para outro problema inerente à questão das fake news, que diz com a nossa própria limitação em traçar de modo claro, objetivo e abstrato, ou seja, sem considerações acerca do contexto no qual a informação está inserida, o que vem a ser, de fato, uma notícia falsa. Quanto ao ponto, é interessante rememorar que no campo da filosofia, sociologia, história, dentre outras ciências humanas, há grandes discussões até mesmo sobre a objetividade dos fatos, que dirá das opiniões. Apenas a título ilustrativo, cito interessante artigo do professor da Universidade Federal da Paraíba, Eduardo Rabenhorst, que, com boa provocação, o intitula A Interpretação dos Fatos no Direito. Isso porque não apenas as questões de direito, mas também os fatos são objeto de interpretação. E o são simplesmente porque são construídos a partir da observação e da cognoscibilidade que fazemos do mundo empírico. Conhecimento esse, ou capacidade de reconhecer, necessariamente contingenciada pelas nossas próprias limitações, sejam elas sensoriais, motoras, intelectuais ou de outra ordem. Melhor explicando a proposta,
o professor apresenta suas premissas nos seguintes termos. Conforme já sublinhei, o senso comum nos leva a pensar que um fato é algo indiscutível, em virtude da sua própria objetividade. Ora, essa posição padrão acerca dos fatos está ancorada na ideia profundamente questionável de que os fatos independem do observador, dos métodos e dos instrumentos que lhes são disponíveis e, finalmente, das suas próprias escolhas. Não vamos enveredar aqui, prossegue o professor, na selva das discussões filosóficas sobre a validade da suposição de um mundo objetivo e comum. Kant, muito antes dos realistas internos ou de qualquer sociólogo das ciências, já havia questionado a possibilidade de acesso a um mundo não estruturado pelo sujeito. Por isso, não é preciso muita ousadia filosófica para se concordar com a ideia de que fatos, de alguma maneira, são construções. Aliás, foram poucos os filósofos da ciência que, desde o início do século, questionaram a sacralidade dos fatos. Édouard de Leroy, por exemplo, foi o primeiro a sugerir o caráter convencional da ciência ao sustentar que todo fato é elaborado pelas categorias do próprio cientista. Henri Poincaré, por sua vez, em O Valor da Ciência, introduz uma pequena correção na tese de Leroy, ao afirmar que o cientista não constrói o fato em sentido bruto, mas ele elabora o fato em sentido científico ao enunciá-lo por meio da linguagem. Sem esta intervenção do cientista, diz Poincaré, o fato em si mesmo não possui qualquer sentido. Por conseguinte, é o trabalho do cientista que transforma a opacidade dos fatos brutos em algo coerente e significante. Mas as objeções mais poderosas contra a ideia padrão de fato vieram da teoria analítica da linguagem. Criticando os excessos cometidos pelo chamado Círculo de Viena, os filósofos analíticos mostraram que não existem proposições puramente empíricas, destituídas de um aspecto teórico. Nesse sentido, os filósofos analíticos observaram que nenhuma relação pode existir entre as proposições da ciência e a realidade bruta, através da qual a verdade destas proposições é estabelecida. No caso, toda correspondência se dá entre proposições, ou seja, entre enunciados linguísticos. Por conseguinte, para que possamos nos referir à realidade, temos necessariamente que torná-la conceitual. Em arremate, referido professor pontua que um fato não é, pois, algo independente da nossa elaboração. Nós construímos os fatos com os meios que nos são disponíveis. E, principalmente, nós os construímos por meio da linguagem. Todo fato, ao ser elaborado, é narrado. E, obviamente, fatos podem ser narrados de diferentes maneiras. Portanto, digo eu, se todo fato é elaborado, se todo fato, ao ser elaborado, é narrado, obviamente podemos contá-lo de diferentes maneiras, sob diferentes perspectivas, e todas elas podem ser tidas como verdadeiras, ou pelo menos não objetivamente falsas. É mais do que razoável identificar a dificuldade que possuímos em discernir notícias falsas das verdadeiras. Na verdade, se trata de dificuldade em estabelecer o que seja a própria verdade. Essas constatações suscitam a potencial inadequação em se buscar solucionar problemas de grande relevância e complexidade social por meio de uma eventual força transformadora que a norma jurídica exerceria sobre a sociedade. Como já alertava William Graham Sumner, a legislação ou os caminhos da lei não conseguem alterar a prática social. A legislação é incapaz de criar costumes. Nesse sentido, é preciso considerar que, num cenário no qual um dos principais fatores das crises atuais centra-se na desconfiança do cidadão em torno da credibilidade das suas instituições públicas, não me parece que seja adotando medidas que, em última análise, irão impedi-lo de manifestar o seu descontentamento com o estado de coisas vivenciado, inclusive por meio da defesa de outros regimes de governo, em substituição aos atuais, sob eventual justificativa de que seria preciso combater, pelo direito, pela lei, a mentira,
que se irá superar a realidade da beligerância latente. Isso não significa, por óbvio, que todo e qualquer tipo de discurso mentiroso deva ser tolerado, ou mesmo considerado isento de responsabilidade posterior. O que se pretende afirmar é que não é pelo simples fato de se ser mentiroso que o discurso deve ser automaticamente censurado. Como não é nova a situação, encontra bom direcionamento na doutrina estrangeira da actual malice, formulada pela Suprema Corte Americana no emblemático caso New York Times versus Sullivan. De fato, por si só, mentir é errado, mas não necessariamente é crime. Configura desvio ético ou moral, mas que, em regra, não é relevante para o direito. O cristão pode condenar alguém simplesmente porque mentiu. O magistrado não. Este último precisa identificar em que medida determinada mentira configura ato jurídico e culpável, de acordo com os termos estabelecidos pelo legislador, editado por uma autoridade competente, portanto, em momento anterior à prática da conduta, e a partir de uma análise imparcial e desinteressada. Numa última palavra sobre a questão das fake news, parece-me importante recordar o que disse Friedrich Hayek: liberdade concedida somente quando se sabe de antemão que seus efeitos serão benéficos não é liberdade. Passo agora ao tópico concernente aos desacordos morais razoáveis, complexidade da questão e autocontenção judicial. Por tudo quanto expus até aqui, pode-se concluir com certa facilidade que, dentro de uma lógica de separação de poderes como distribuição alocativa das funções estatais, o Congresso Nacional é a instituição que detém a maior capacidade institucional para captar, tratar e elaborar arranjo normativo a fim de externar os anseios da sociedade em relação ao tema. Nesse sentido, vale observar o questionamento prévio indicado em âmbito doutrinário por Diego Werneck Arguelles e Thomas Pereira. Antes de passar a responder a pergunta, dizem eles, o que a Constituição quer dizer, é preciso indagar. Quem tem autoridade para resolver essa questão? Melhor desenvolvendo o argumento, referidos os autores assim discorrem. Essa concepção de separação de poderes contém dois componentes. O primeiro é recomendar um desenho constitucional que se misture e se sobreponha às competências institucionais, de modo a criar vetos e freios recíprocos, para que nenhuma instituição concentre poder excessivo. O segundo, como implicação, é reconhecer que, para que nenhuma instituição detenha poder excessivo, a autoridade para decidir determinadas questões precisa ficar invariavelmente fragmentada entre diferentes atores. Prosseguem, se aceitarmos essas duas premissas, é preciso reconhecer, por implicação, que a tarefa de interpretação da Constituição, seja ela feita no âmbito do judiciário ou fora dele, enfrentará pontos de parada obrigatórios. Sempre que surgirem no caminho sobreposições entre os atos e decisões de diferentes instituições. Mesmo que dado agente estatal tenha uma boa resposta do seu ponto de vista para a pergunta o que a Constituição quer dizer, é preciso antes que se pergunte se lhe cabe, como integrante de uma das múltiplas instituições que integram o arranjo da separação de poderes, responder a essa pergunta nesse caso específico. A pergunta, quem tem autoridade para resolver essa questão, também envolve interpretação constitucional, já que a resposta precisará ser construída a partir de regras de competência e procedimento previstas na própria Constituição. Entretanto, enfrentar essa pergunta sobre a autoridade, quem decide essa questão, pode exigir que se abandone em algum momento o enfrentamento da pergunta substantiva.
Em conclusão, referidos autores arrematam que não se trata aqui de uma discussão sobre deferência aos outros poderes. Quando se fala em deferência, a imagem é a de um judiciário que, diante de uma questão que esteja sobre a sua competência, na ausência de uma regra específica que regule a situação, não intervenha sobrepondo a sua decisão à de outro poder. Ou seja, sendo a questão controvertida, a deferência orientaria uma atitude de respeito pelas opções do Legislativo ou do Executivo. Não é esse, no entanto, o tema desse artigo. O que se discute é a ideia de que, independentemente do que a Constituição diga substantivamente sobre determinada questão, diante do fato de que as competências também são estabelecidas pela Constituição, deixar de se perguntar quem tem autoridade para decidir é mais do que uma postura ativista, é desrespeito às regras constitucionais. Imaginar que, como guardião da Constituição, todo e qualquer ato do Legislativo ou do Executivo que contrarie uma interpretação do STF está sob a autoridade do STF é deixar de lado a ideia de que a Constituição é composta por regras de dois tipos, as regras de competência e as regras substantivas. Nesse sentido, fazer valer sua interpretação constitucional, ignorando que a Constituição estabeleceu zonas de autonomia para outros poderes, não é o mesmo que defender a supremacia da Constituição, mas sim estabelecer a supremacia do Supremo, o qual teria o poder de desconsiderar regras constitucionais do primeiro tipo em nome de uma suposta priorização de regras constitucionais de segundo tipo. Mas é possível garantir a Constituição violando a Constituição? Questionam os autores. E assim lecionam, levar a sério a ideia de que a Constituição é um documento político significa também levar a sério que constituintes, acertadamente ou não, também fizeram escolhas sobre como dividir competências entre os poderes. De tal forma, se é possível que eles tenham, de fato, atribuído ao Supremo o poder de errar por último, também é possível que, em certos casos, essa prerrogativa tenha sido atribuída a um outro poder ou instituição. Esse é o ponto central da relação entre autoridade e separação de poderes. Se a fonte da autoridade do tribunal é a Constituição, guardá-la significa também guardar o modelo da separação de poderes adotado pelo poder constituinte, mesmo que isso signifique reconhecer a sua incompetência para rever um ato que se considere inconstitucional. Assim, digo eu que a relevância do questionamento prévio anteriormente apontado sobre qual instituição detém a competência para deliberar sobre determinada matéria, esse questionamento é ainda mais de importância ainda mais superlativa quando se está diante de uma matéria que pode ser identificada com o que se convencionou chamar de desacordo moral razoável. Isso porque, em tais situações, prepondera com maior candência o princípio democrático, o qual, em primeiro lugar, inclina a balança entre os poderes para a atuação daqueles que ostentam a legitimidade popular direta, ou seja, a representação por meio do sufrágio periódico e universal. E, em segundo lugar, demanda de qualquer dos poderes constituídos que se esteja atento ao denominado sentimento constitucional. Para além de tais aspectos, por tudo quanto se apontou, especificamente em relação ao fenômeno das fake news, diante da sua íntima conexão com os processos de crise institucional e democrática atualmente vivenciados, tem-se como ainda mais imperiosa a adoção de uma postura autocontida. Com todas as vênias aos que possuem compreensão em sentido diverso, penso que, ao assumir maior protagonismo em questões que deveriam ser objeto de deliberação por parte do Congresso Nacional, o Poder Judiciário acaba contribuindo, ainda que não intencionalmente, para a agudização da sensação de desconfiança, hoje verificada em parcela significativa da nossa sociedade. É preciso quebrar esse ciclo vicioso. Que fique bem claro, não se trata de fazer da opinião pública um critério de julgamento.
O que se busca apontar apenas são os efeitos deletérios que decorrem da adoção de uma postura ativista, a qual, no presente caso, pode culminar por agudizar ainda mais o problema que se pretende combater. É da identificação dessa contradição que, sob a ótica jurídica, se evidencia a inadequação de superação do legislador. Nada obstante, ciente de que, a partir da afetação dos temas, a sistemática da repercussão geral e à luz da conjuntura atual, este colegiado, deverá avançar para a análise do mérito das questões em discussão. Razão pela qual eu prossigo no raciocínio, agora adentrando na necessária delimitação do que eu penso deve ser o escopo da análise específica da discussão, sob pena de avançarmos ainda mais em terreno que, no plano ideal, seria ocupado pelos demais poderes da República. Senhor presidente, a partir desse momento eu começaria a entrar na avaliação do mérito propriamente dito. Eu abriria um capítulo ou um tópico novo que se refere às distinções necessárias sobre provedores de aplicação de internet em âmbito da rede social. Aí eu consulto Vossa Excelência se prossigo ou interrompo. Acho que, em razão do horário, ministro André, faz mais sentido retomarmos amanhã, Tá bem. ao início da sessão, com o voto de Vossa Excelência. Eu creio que cheguei aqui no ponto médio, vamos dizer assim, metade praticamente do voto. Então, eu creio que Terminamos amanhã. amanhã.